Essa cena é falsa. E ela não é a única. E depois da terceira vez que Jujutsu Kaisen fez isso, eu parei de acreditar que era coincidência. No passado do Gojo, tem 3 momentos em que a mesma cena aconteceu em 2 versões com várias diferenças entre si. Começando com a cena deles comendo em Okinawa, depois o Satoru estender a missão da Amanai. É uma cena curta, mas ela acontece em 2 versões. Uma é um flashback do Gojo no filme Jujutsu Kaisen Zero, e outra é no arco do Inventário Oculto na segunda temporada. Dá pra ver que é a mesma cena, porque nas 2 eles estão comendo um Okinawa Soba, que é um prato tradicional da região, que está sendo servido numa tigela tokusa com essas listas azuis verticais. Além de que nas 2, o Satoru tá com a mesma expressão cômica fazendo o bico e tá apimentando o soba da Riko. Mas é aí que tá. Na versão do flashback, o Gojo aparece com a jaqueta do colégio Jujutsu, enquanto no anime ele é mostrado com uma jaqueta vermelha. No flashback, o Geto aparece com uma camisa florida e tem ramos e flores brancas, vermelhas e amarelas. No anime ele também usa uma camisa florida, mas ela só tem ramos e flores amarelas. E outro detalhe curioso é que a Riko é mostrado de costas e só dá pra ver o ombro da empregada que acompanhou eles na missão. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei que era só uma inconsistência de detalhe, porque quando o filme foi feito, a cena do anime ainda não tinha sido pensada nos mínimos detalhes. Acontece, sabe? Mas tem uma leitura que pode fazer muito sentido, principalmente depois de você ver as próximas cenas. Primeiro falando do Gojo. Esse arco aconteceu 10 anos antes da história do filme, e é natural que com o tempo a gente se esqueça dos detalhes de várias memórias, então o cérebro tende a completar essas lacunas mudando uma coisa ou outra. Então pode ser que o Gojo tenha se esquecido que ele costumava usar uma jaqueta vermelha. Pode ser que na memória dele essa lacuna da roupa tenha sido preenchida com algo mais familiar, que é a jaqueta do colégio Jujutsu que ele usa o tempo todo quando adulto. Nosso cérebro tem essa tendência de trazer sempre a versão mais atual de alguma coisa quando a gente lembra dela. E é por isso que você pode, por exemplo, estranhar uma foto sua de 5 anos atrás, porque na sua cabeça você sempre teve o rosto que você tem hoje. Sobre o Geto é ainda mais interessante, porque o Gojo pode até ter lembrado que o seu melhor amigo tinha uma camisa florida, mas esqueceu o padrão exato. Por isso que o principal foi mantido e os detalhes das flores mudaram. Isso faz sentido, porque o Suguru foi a pessoa mais importante para o Satoru. E por fim, tem a Riko e a empregada. Pode ser que o flashback mostre ela de costas para não dar spoiler de uma personagem que só iria aparecer mais pra frente, mas também pode significar que depois do trauma e do tempo, o Gojo tenha simplesmente se esquecido de como era o rosto da Amanai. Assim como ele pode ter esquecido quem era a empregada, e aí ele só lembra que tinha alguém acompanhando eles, mas sem saber o rosto ou o nome da pessoa. Mas ok, pode ser só coincidência, então vamos para a segunda cena, a morte da Riko. Aqui o buraco é mais embaixo, e eu vou mostrar as 2 versões. Uma passa no fim do episódio 3 da segunda temporada, e outra passa no começo do episódio 4. Normalmente, os animes tendem a resumir a cena do episódio anterior para iniciar a introdução do próximo episódio. Mas o que me fez pensar que nesse caso é proposital foi que eles literalmente reanimaram e regravaram toda a cena do zero. Então vai vendo. A diferença começa a acontecer quando a Riko termina de desabafar sobre não querer ser assimilada e o Geto diz para eles irem para casa e estende a mão. No episódio 3, a Riko enxuga as lágrimas e estende a mão pra ele. Aqui o rosto dela tá muito corado depois do choro e tá muito claro na iluminação. Não tem nenhuma sombra, é quase como se ela estivesse iluminada. Então é assim, sorrindo, que ela recebe o tiro. A expressão dela se mantém enquanto ela é atingida e cai, e olha só, o Geto tá de olhos abertos. Ele vê ela caindo em câmera lenta com esse rosto inocente. Depois, quando ela tá no chão, nós vemos que agora o rosto dela tá escuro. Tá virado quase que pra baixo e só dá pra ver um olho. Então o sangue escorre pela testa e agora é quase como se a expressão dela fosse de tristeza. É pesado. Isso marcou demais o Geto. Mas e se essa cena for falsa? Porque no episódio 4 ela é bem diferente. Aqui o Geto estende a mão e fica com os olhos fechados. A Amanai não tem toda uma cena limpando as lágrimas, rosto extremamente corado ou pausa dramática para responder. Assim como aqui, a Riko tem uma sombra projetada no rosto e no nariz. Não parece mais que eles estão num estúdio com luz perfeita. E mesmo que de forma mais sutil, o rosto da Amanai aqui é até menos arredondado e fofinho do que no episódio passado. E na verdade, o Geto nem vê a expressão que ela faz durante a morte, porque quando o tiro vem, ele permanece de olhos fechados. Outra coisa importante é que quando o Suguru vê o corpo da Amanai, o rosto não tá escuro e virado para baixo mostrando só um olho. Ele vê o rosto completo do cadáver. Além de que aqui dá pra ver o sangue escorrendo e manchando o lenço que ela usava. E não só um sangue descendo pela testa.
Na verdade, esse sangue da testa nem existe nessa cena. Essa versão parece muito menos romantizada. O que existe aqui é um corpo sem vida e sangue jorrando, muito mais feio do que no episódio anterior. E isso me faz pensar que talvez o fim do episódio 3 tenha mostrado o ponto de vista do Geto sobre esse acontecimento, e o começo do episódio 4 tenha mostrado ele como foi de verdade, de uma forma mais imparcial, sem tentar embelezar nada. Mas seguindo, na primeira versão, o Suguru vê tudo e logo em seguida o Toji emerge das sombras. Ele não é claro até começar a se mexer, como se fosse um mal oculto se revelando. E aqui ele vai andando de olhos fechados. O Suguru pergunta o que ele tá fazendo ali, com uma voz arrastada de choque, e a maior diferença tá aqui. O Toji assimila a pergunta enquanto leva a mão da arma na cabeça. Aqui ele faz vários movimentos, revira os olhos, fecha os olhos, franzindo a sobrancelha, e por fim, ele abre um sorriso macabro para responder a pergunta do Geto. Você vê todos os dentes e as rugas de expressão dele. Tem 3 cenas dedicadas só para mostrar esse sorriso nefasto do Toji, e ele dá um suspiro também. Então quando ele diz que eliminou o Gojo, primeiro que a gente vê o lado direito do rosto mostrando a cicatriz, algo medonho, e a expressão dele rouba toda a composição, porque a cena aproxima tanto que nem dá pra ver o topo da cabeça ou a ponta do queixo dele quando a câmera para de subir. É impossível não ver esse sorriso. Mas agora olha como é diferente na segunda versão. Logo depois da Manai cair, a gente vê que o Toji ainda tava com a arma apontada, saindo fumaça, e ele vai andando de olhos abertos com a mesma cara de tacho que ele sempre teve, sem olho fechado e sem ele se esconder nas sombras inclusive. Dá pra ver então que ele acabou de chegar, viu os dois ali dando mole e executou. Enfim, para responder a pergunta, o Toji só coloca a mão da arma na cabeça e olha fixamente pro Geto, sem viradinha de olho, sem cabeça mexendo e principalmente sem o sorriso maligno com os olhos fechados. Ele só olha pro Suguru e diz que matou o Satoru. E sim, o Toji sorri aqui, mas você consegue ver o resto do cenário e até o final do rosto dele sem problema. Ele não tá roubando a cena aqui, não tem ruga ressaltada e a iluminação muda também. Não parece mais que o Toji sente prazer em fazer isso. Ele é sarcástico e tenta entrar na mente do Geto sim, mas esse é o trabalho dele. O episódio 3 faz questão de vilanizar o Toji, e isso faz sentido, porque pro Suguru, o Toji era um primata sem energia amaldiçoada que tirou a vida de uma menina inocente. Então é claro que depois do trauma, o Toji vai ser o mais monstruoso e sarcástico e maligno possível na mente dele. Porque é assim que ele enxerga os não-feiticeiros. Então o cérebro dele se adaptou para conseguir reconstruir as memórias traumáticas com esse viés que ele tem. E por fim, depois da resposta do Toji, a primeira versão mostra o Geto abrindo lentamente a técnica dele, enquanto as maldições emergem devagar. Depois ele faz uma pose e diz a fala dele, parado, olhando atônito, com o dragão arco-íris parado do lado dele. De novo, tem uma carga muito pesada aqui. Já no episódio 4, assim que o Toji responde, o Suguru já traz o dragão imediatamente e lança ele enquanto fala, é muito mais rápido. Isso faz mais sentido, porque ele é um feiticeiro com instintos muito aguçados e reflexos rápidos que tá diante de um inimigo muito forte. É mais fácil acreditar que ele agiu rápido no calor do momento. O choque é isso, é ação frenética, porque nem deu tempo de assimilar o que aconteceu ali ainda. Já ficou mais fácil acreditar que isso é de propósito, né? Porque aconteceu com o Gojo e com o Geto. Então beleza, pode ser que as memórias em Jujutsu Kaisen mudem não só os detalhes das cenas, mas também as emoções que existem nelas. Só que como 2 exemplos ainda é pouco, eu vou pro terceiro, que dessa vez é um flashback compartilhado entre o Geto e o Gojo, ainda no filme de Jujutsu Kaisen 0. É o desfecho do arco da morte prematura. No filme, tanto o Suguru quanto o Satoru aparecem lembrando da mesma cena, a ruptura dos dois em Shinjuku. No filme, essa cena é totalmente sombria. As pessoas passam como uma massa de ruído que só serve para poluir o cenário. Até dá pra pensar que aqui tá de noite. Inclusive, esse diálogo acontece numa faixa de pedestres onde as travessias são feitas, e guarda na memória. Depois do Geto dizer que só resta ele dar o seu melhor, ele vira as costas e o Satoru estende a mão para atacar, mas desiste. A mão dele aqui é muito detalhada e tem sombras muito pesadas, e isso acontece tudo muito rápido. E a cena acaba assim. Mas no episódio 5 da segunda temporada, quase tudo é diferente. Porque pros dois, a lembrança desse dia é escura e sombria, mas na verdade tudo isso aconteceu em uma tarde ensolarada com tudo muito claro. As pessoas passando têm rostos e são muito bem definidas, porque apesar de tudo, o mundo continua seguindo em frente, independente de como eles dois se sintam. O lugar também é diferente, porque o simbolismo dessa cena faz eles lembrarem que isso aconteceu numa faixa de pedestres. Mas na verdade foi uma calçada normal, nada de especial ou simbólico aqui. E por fim, quando o Geto vira as costas, a cena do Gojo hesitando pra atacar até desistir é muito mais longa. Ele claramente não consegue sustentar o peso de fazer isso.
Outra coisa é que na lembrança, o Gojo tem uma voz muito mais contida e não tem muitas expressões. Já na realidade, ele é completamente enérgico, ele tá desesperado, porque ele tá revoltado e ele tá louco pra conseguir convencer o Geto de voltar atrás. E um último detalhe também é que na realidade, os dois esqueceram das últimas palavras que eles trocaram antes de se separarem. O que existe no flashback é o Suguro dizendo: "O que me resta é dar o meu melhor e fazer o que eu puder." Mas na verdade, a última coisa que ele disse foi: "Se quiser me matar, vai logo." Isso faria alguma diferença? Aqui, de novo, a cena acontece em meio a um mundo que segue, sem ter um cenário preparado previamente para esse momento acontecer. A esse ponto, já não parece mais coincidência, porque são 3 cenas e todas elas se passando no passado do Gojo, que é muito traumático para ele e pro Geto. Nesses 3 casos, Jujutsu Kaisen então pode estar contando a história com narradores subjetivos. Isso acontece quando a história é contada e narrada pelo ponto de vista de alguém que, nesse caso, vivenciou os acontecimentos. E tudo que é mostrado gira ao redor das emoções e vieses desse narrador. Não é imparcial, saca? Então, se a morte da Manai traumatizou o Geto, ele pode lembrar desse ocorrido se vendo como uma vítima impotente diante de um mal sádico, por exemplo. Isso acontece na vida real também. E depois de um trauma, ou depois de a gente ter simplesmente esquecido de alguma coisa, o nosso cérebro faz a chamada reconsolidação de memória. E nisso, ele tenta recriar a cena do zero, em vez de só guardar tudo e reproduzir exatamente como foi. E se realmente, nesses casos, Jujutsu Kaisen tiver feito isso, vai ter sido genial pra caramba. Porque na maioria das vezes, quando um anime quer mostrar uma cena impactante, primeiro que só existe uma versão dela, e segundo que essa versão é toda montada pra ter esse peso. É pra ter choque, gatilho emocional. Parece superficial, porque é montado, já que na vida real as coisas não funcionam desse jeito. Um rompimento com alguém importante pode rolar no meio de uma calçada movimentada em plena luz do dia, porque o mundo não tá girando ao redor do Geto e do Gojo. O universo não para pra eles terem o momento deles. Mas se for importante pros dois, eles sempre vão interpretar essa cena de uma forma muito mais bem construída e com uma atmosfera muito mais característica, mesmo que não tenha sido assim na realidade. E isso me faz pensar: se as distorções de memória são uma coisa tão recorrente, então talvez você nunca tenha se lembrado das suas próprias histórias do jeito que elas realmente aconteceram. E se você chegou até aqui, faz o padrão, deixa o seu like, se inscreve, hypa o vídeo e comenta o que você quer ver nos próximos. Põe a boca no mundo, porque eu quero muito saber o que você quer ver e eu considero todas as sugestões. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considere virar um membro. A gente tem vários benefícios, eu tenho certeza que você vai gostar muito e não vai se arrepender. No mais, clica em algum vídeo que tá aparecendo aí do lado, talvez você goste bastante dele também. Então a gente se vê na próxima. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!